Ok, legal esse comentário aqui da Ana Maria Costa Ribeiro. Ana, gente, eu vou buscar informações sobre Miguel Pereira, que realmente eu soube. Até foi o Alex Castelar quem me falou um pouco mais sobre Miguel Pereira, né? Então eu vou buscar essas informações sim, vou trazer aqui para o programa. Olha só, a situação da água em Teresópolis, dá para o Jornal Diário de hoje, edição de hoje, matéria assinada pelo Vanderlei, e teve essa semana, né, os desembargadores no Rio de Janeiro, né, desembargadores sim, lá no Rio de Janeiro. Me dá o jornal aí, por favor. E vai ser mantido, teve uma votação aí lá no Rio de Janeiro, e vai ser mantido. Por enquanto, Justiça manda a SEDAI esperar o fim do processo para entregar a posse da concessão da água. Tribunal de Justiça ainda vai julgar, era onde eu queria chegar, várias ações que questionam as supostas ilegalidades da licitação da água, que teria ocorrido no arrepio das redes e com risco de danos ao erário, ou seja, ao patrimônio público, ao nosso dinheiro. Vanderlei, eu abro com você que assinou essa matéria hoje. Essa questão da água, a novidade dessa semana são duas, né? Teve um julgamento dia 29, que é um colegiado, na verdade uma câmara técnica dentro do tribunal, são 3 desembargadores, que decidiram que os decretos legislativos, aqueles 2 decretos que a Câmara aprontou, não valem. Os decretos alegavam que era necessário um plano municipal de saneamento, naturalmente plano, subentende-se que passa pelo legislativo, e não houve esse plano. O prefeito fez um plano por decreto, então não havia plano para calçar essa concessão. E a outra é a questão das irregularidades do edital. Então, esses 2 decretos que foram postos pela Câmara Municipal, que o juiz da comarca derrubou, tornou nulo esses 2 decretos, a Câmara reclamou no tribunal, e essa Câmara técnica, essa Câmara do tribunal, composta de 3 desembargadores, votou entendendo que o juiz da comarca estava certo, que os decretos estavam errados. Então o prefeito poderia sim fazer o processo de venda da água através de um plano de saneamento por decreto. Isso é o que se votou na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Ontem, o juiz da comarca, aí no caso é a primeira vara civil, o doutor Carlos Basílico, ele confirma a decisão do tribunal dada no dia 2 de novembro, lá no início do mês. O Tribunal de Justiça, essa decisão que saiu, que é a novidade de ontem, que está hoje no jornal, é o juízo confirmando a decisão do tribunal, confirmando, não dando ciência, que é assim que funciona, né? Porque a jogada dele não funciona ao contrário. Mas ele tinha que dar a decisão dele no sentido de fazer cumprir a decisão do tribunal que contrariou a decisão anterior dele, né? Então, no início do mês, em 2 de novembro, o tribunal derrubou a decisão do juízo da comarca e agora ele concorda, naturalmente, com essa derrubada da decisão dele. É a decisão dele fazendo agora valer o que o tribunal mandou valer lá no mês de novembro. E o tribunal manda valer o quê? O juiz tinha dado já no final de outubro, o juiz da comarca tinha dado uma decisão no sentido de que a SEDAI tinha que sair da cidade em 48 horas e deixar o abastecimento de água para a prefeitura e a prefeitura, naturalmente, entregar à empresa que ganhou essa licitação. A SEDAI reclamou disso no tribunal e o tribunal entendeu que não poderia cessar esse abastecimento porque haveria o problema da descontinuidade do serviço. Você tem, como é que uma empresa que nunca esteve aqui, não sabe onde ficam os elevatórios, não sabe como é que manobra as máquinas, não sabe como é que abre a conta, como é que funciona isso, né? Então, de forma muito sábia, o tribunal derrubou a decisão da comarca e isso conclui agora o juízo da comarca dizendo, cumpra-se dessa forma. Então, você está mandando cumprir a decisão do tribunal lá de 2 de novembro, né? Agora, quando ele diz que tem que esperar o fim do processo para a entrega da concessão da água, esperar o fim desse processo, do dia 2 de novembro, onde diz que não precisa, que não pode trocar assim, do nada, a gerência da água. Então tem que esperar essa reclamação que a SEDAI fez e o tribunal avaliar os argumentos da SEDAI para
para fazer a transição de quem vai operar água no município. Só que nós temos mais 6 ações também questionando outras questões dessa concessão da água no Tribunal de Justiça. Então, subentende-se que vai ser necessário também que essas outras reclamações sejam julgadas para a Prefeitura entregar a água para essa outorga, para essa companhia que ganhou naquela concorrência fajuta lá de um concorrente só, de um edital estranho, todo fora de data. Bom, como ganhou, mas de qualquer forma ele ganhou a outorga. E ele precisa de ter uma segurança para pagar e fazer o contrato. O contrato só faz 2 dias depois que pagar os tais 170 milhões, 60% do contrato. E ele não vai colocar dinheiro limpo em cima de um contrato que não está garantido, né? Então, hoje, além dessa questão de que a SEDAI não tem que sair do nada em 48 horas, isso está definido, só vai sair quando terminar esse processo, certamente essa venda da água só se concretiza quando acabarem também os outros 6 processos, e cada um discutindo situações diferentes, de autores diferentes, inclusive. A Câmara tem mais 2 processos. O mais complicado de todos, que eu entendo, é o processo do Tribunal de Contas do Estado. O tribunal fez uma ação na Justiça, o Tribunal de Contas fez uma ação no Judiciário, alegando que essa concessão, o edital não estava aprovado, ele estava cheio de irregularidade, e o edital estava viciado, direcionado para um ganhar. Quem disse isso é o Tribunal de Justiça, é o Tribunal de Contas do Estado, e que fazer daquela forma era temerário e representava risco de dano ao erário. Isso quem faz, e se é o contador da sua firma diz, não faça isso, vai dar problema, você vai ter um prejuízo com o gerente do banco se fizer isso aí. O Tribunal de Contas tem a função dele é auxiliar o município nos seus negócios, nas suas contas, né? E o tribunal diz, está errado o edital, isso representa prejuízo para o município. E o prefeito, mesmo assim, fez a licitação daquele forma atabalhoada lá, teve que cercar a prefeitura para fazer essa venda da água. Quem lembra disso, né? Numa sexta-feira, ele fecha com grade, coloca a polícia, a guarda municipal, fecha o expediente para poder fazer a venda da água na moita. E com um auditório cheio de gente de camisa azul com timbre da prefeitura no peito. Ou seja, tudo carro comissionado ou funcionário da prefeitura, que o povo não estava lá. Até porque o prédio estava fechado, tinha que ter carteirinha para entrar lá dentro. Ou seja, é muito complicado, é muito vergonhoso esse processo todo. Eu acredito que dessas 6 ações que nós temos pela frente, uma, pelo menos dela, deve prosperar, porque o prejuízo para a cidade vai ser muito grande. Agora, é um prejuízo que a cidade em si não está preocupada, não está prestando atenção nesse prejuízo que vai ter, né? Porque o povo não está reclamando da venda da água. Quem está reclamando são os cargos comissionados dessas empresas que trabalham junto à SEDAI. Quem está reclamando é a imprensa, que é o fiscal da sociedade. A imprensa tem feito um trabalho muito incisivo, pontuando as notícias, os acontecimentos da questão da venda da água, expondo o caso. O teleoperador não pode alegar ignorância, ele está sendo esclarecido do que está acontecendo, e ele não está indo para a prefeitura com faixas e chamando o prefeito disso e daquilo, porque ele não quer. Motivo para isso ele tem, porque não há nada mais suspeito do que essa venda da água. E é tão suspeito, e um risco é tão grande de ter erro grande nisso, que a empresa não pagou. E nós estamos falando aí de 300 milhões só, para uma água que vale 1, 2, 3 bilhões. Uma concessão dessa água não pode custar, nós falamos muitas vezes isso. Você não arrenda um posto de gasolina que vale 10 milhões por 100 mil por mês. A gente está falando de posto de gasolina nos bastidores aqui, essa conversa do intervalo aqui dava um programa, hein? Então, ou seja, nós estamos falando de um patrimônio de 5 milhões da SEDAI, de uma água abundante para poder distribuir, e o cara me vende isso aí por 300 milhões. Isso é uma pechincha. Tanto que a previsão era de faturar 350 milhões na hora do final, quando não apareceu ninguém, vão correr, apareceu só 306 milhões a outorga. Tem muita coisa estranha nisso aí, mas em princípio está garantido, essa daí fica mais um tempinho na cidade em função desse processo. E pode ficar mais tempo um pouco em função do outro, porque o correto nessa questão da água era zera tudo, faz do jeito certo. Audiências públicas, fazer um plano de forma que vários concorrentes pudessem participar, porque como quem fez o plano, a PMI, Proposta de Manifestação de Interesse, foi essa empresa, ela fez o plano, e fez um plano do jeito que ela podia participar e de que outros não podiam participar. Isso está muito claro. Então, tanto que no dia, várias outras empresas foram desclassificadas, e ela concorreu sozinha.
porque ela tinha um plano, que era o dela. Aí é fácil, né, Hélio? Faria. O final aí que o Vanderlei já deu a aula jurídica, né? Que ele Não, acompanha eu o tô só- processo. É porque ele está Embora não seja acompanhando, assim, né? Ele acompanha o processo na questão aí das pendengas jurídicas, então está muito a par disso e explica bem, facilita o entendimento. Mas quando ele finaliza aqui a questão dos valores, você não é uma plataforma de petróleo que você tem que fazer um estudo que gasta bilhões e depois transformar aquele produto Emitir em conta. gasolina. É um negócio que a água, a natureza produz e você administra, dá uma melhorada e tal. Então, é um negócio de ouro. É uma mina de ouro, não é de água, é de ouro. E como eu disse, eu queria que só acrescentava, Vanderlei, que você disse que a população não está indo para a rua, a população não está se colocando contra essa situação, embora ela que vai sofrer, e colocou que a imprensa faz isso, os órgãos que estão fazendo isso, a justiça tem, pelo menos, dado aí a cara, colocando em algumas posições, umas favoráveis, outras contrárias, mas eu queria acrescentar nesse meio a Câmara. Eu acho que a Câmara, com o presidente e os vereadores, estão se posicionando. A Câmara tem feito o papel dela. Tem feito o papel dela nesse caso aí, com bastante Ela tem, inclusive, sendo catalisador, ela tem disponibilizado para que a população a procure, para fazer essa manifestação. A população não está procurando a Câmara para essa manifestação. Você vê que a assistência está sempre cheia de cargos comissionados, cargos pendurados na SEDAI, ou então de funcionários da SEDAI, que é uma empresa que esses funcionários, quando a SEDAI sai daqui, eles vão ter que mudar de município, ou então vão perder o emprego. Ou seja, é legítimo que eles vão para lá reclamar, mas falta a presença do povo, porque o povo vai ser muito prejudicado. Sim. E quando a gente fala de uma concessão de que é só chegar e abrir a conta, nós estamos falando de um município que só 2/3 da população usam água tratada da SEDAI. E essa empresa vai ter direito a 100% da água. Então, ela vai vender para todos os 3/3. Os outros 33%, 34% que não usam água da SEDAI, não usam água tratada, vão ter que ter um hidrômetro e vão ter que usar, porque é o pessoal da Mangueira Preta, é o pessoal do poço, é o pessoal da agricultura. Eles, pode, num primeiro momento, a empresa nem querer ir lá perturbar o agricultor, querendo colocar um hidrômetro na mangueira que ele já puxa da própria nascente. Mas a empresa pode fazer, porque a água é dela. Ela está comprando a água pelo período de 25 anos. Comprando. Essa história que não está vendendo é maior mentira. O prefeito está mentindo para as pessoas dizendo que não está vendendo. Você compra, é dono por um período. Então, essa empresa é dona de todas as águas. A água do rio, a água da chuva, a água do poço, a água da Mangueira Preta, todas as águas são dessa empresa. Ela tem o controle dessa água. E ela vai administrar conforme o seu interesse. Claro que, no primeiro momento, não vai chegar lá em Bom Sucesso, em água quente, para colocar com a mania rede, mas pode fazer, quando ela vê uma comunidade com 100, 200 casas, ela pode colocar uma estação de tratamento de água para captar a água daquela comunidade e vender para aquela comunidade a água que ela já usava, e ela não vai fazer nem tratamento, porque a água é de mina. Né? Ela pode fazer isso porque a água é dela. Por isso que ela está pagando 300 milhões. Por isso que não vale só 300 milhões essa concessão. Porque já seria barato demais se essa empresa ganhasse só as águas que não estão na malha de distribuição da SEDAI. Se ela fosse para atender só os 33% que não tem água da SEDAI, já era um preço baratinho esses 300 milhões. Mas ela vai emitir conta para os 66% de teresopolitanos que já usam a água tratada da SEDAI, e também vai poder trabalhar e beneficiar e vender essa água para os outros 33%, que é o grande problema. Porque o camarada da Mangueira Preta, ele coleta água lá, tem de 10, 20 casinhas, pega R$10 com um, 5 com outro, esse mês não deu para dar dinheiro nenhum, fica por isso mesmo, o cara dá um presente, é tudo um amor ali, na relação de comunidade. Não vai ter isso não. Quando essa empresa entrar, ela vai correr uma mangueira maior, abrir vários hidrômetros e vai cobrar conta. E essa conversa de tarifa social, de R$15, isso é conversa fiada, porque para você conseguir se encaixar nessa tarifa social, a sua casa tem que ter 9 metros quadrados, e a gente sabe como é que funciona as casas nos bairros humildes, 3, 4 casas no mesmo hidrômetro, então só por ter 3 ou 4 casas, já passam da taxa mínima de ocupação, né? Ou seja, porque foi um projeto feito pela empresa. Ela fez o plano de manifestação de interesse, ela que fez o plano de distribuição da água. E já percebeu que a gente não fala de esgoto, porque não existe esse negócio de esgoto. Não se fala de esgoto. Conversa fiada. Ele só fala de água. Porque no final vai ficar 20 anos sem ter esgoto,
porque não está previsto o prazo, é no mês que vem, tudo bem, só pode cobrar quando tiver. Mas quem vai querer fazer tratamento de esgoto, rede de esgoto, se tem a água que é o filão? Entendeu? Então, o certo seria separar essas duas coisas. Essa empresa é muito boa, gosta de saneamento, dá o saneamento para ela. Quando ela colocar toda a rede, pegar milhões do Banco Internacional, do BNDES e fizer uma rede de saneamento e poder cobrar por ele o preço que custa uma conta de água, aí ela pode, então, fazer o benefício e emitir a conta da água, né? Mas fazer as duas coisas juntas, deu nisso aí, e nós temos o risco muito grande, sim, de ter cobrando uma conta de água mais cara e de não ter o saneamento, porque isso não está muito claro no edital. Faria, eu tenho menos de um minuto para você. Destrincha. É rápido, eu só queria fazer a colocação que eu estava tentando... explicando aqui da Câmara, como a Câmara não foi ouvida, ela está se fazendo ouvir através da Justiça. Juridicamente. Juridicamente. E o Tribunal de Contas, que tem as decisões que podem ser discutidas e tal, mas o Tribunal de Contas está advertindo. Se alimentando, inclusive, das informações da Câmara. Pois é, e está fazendo a advertência. Olha, não está correto. A Justiça está ouvindo isso. Se o tribunal diz que não está correto, no mínimo cabe a discussão jurídica nisso. Então, é um processo que é moroso, e eu já disse isso aqui e vou repetir. Já é um problema para o próximo prefeito. Já é um problema para o próximo prefeito. O próximo prefeito, já no dia 1º de janeiro de 2025, quando sentar na cadeira, já tem na pauta esse problema para ele discutir, porque vai passar por ele também esse problema da água de Teresópolis. Alguns dias atrás, numa sexta-feira, eu falei que algo estava para acontecer com referência ao HCT e era sobre uma enorme dívida e eu ainda não tinha como comprovar isso. E eu fui procurado pelo advogado da Unifeso, né? E eu não dei essa notícia aqui. E acabou quando chegou no final de semana o deputado lá de Valença, André Correia acabou falando aí nas redes sociais que era uma dívida que a prefeitura tem com o HCT, que já ultrapassa os 100 milhões de reais. É um negócio assustador, né? Nós demos essa notícia no diário. Como se fala em milhões de reais. Nós demos essa notícia no diário de Foi, aí logo na edição do final de semana... Porque a prefeitura conseguiu. Isso. O prefeito conseguiu, quando houve aquela ameaça de paralisar por falta de pagamento do HCT, o prefeito conseguiu na justiça que o hospital não parasse. E aí, ele, resguardado nessa decisão de que o hospital não pode parar, ele parou de pagar. Então, a dívida de 9 milhões em janeiro chegou a 91 milhões agora, nesse mês passado. Ou seja, a prefeitura já deve 91 milhões só ao HCT. E deve de diversos tipos de serviços, não só os atendimentos SUS, mas também repasse de emenda parlamentar, tem acordo de pagamento, porque aí também tem dívida que é de acordo já é dívida de 3, 4 anos atrás de acordo, e mais dívida de precatório. Tem uma dívida grande, de mais de 20 milhões, que já está em precatório. Dívida para ir para precatório, para ser julgada, é 5 anos, né, Faria? 5, 8, 10 anos. Ou seja, é dívida de 10 anos atrás, que está, então, nesse bolo de 90 milhões, 90 milhões é praticamente o que esse prefeito aí devia à Praça Olímpica quando a tal da dívida impagável. Então, fala muito de dívida impagável, nós estamos com um problema de um risco de uma dívida mais impagável que da Praça Olímpica, porque a HCT perto de 100 milhões. São José, quando ameaçou parar de atender, era 57 milhões. Não se pagou nada de lá para cá. Então, essa dívida pode ter chegado a 80, 90 milhões também. A beneficência, com toda aquela estrutura mínima dela, e que devia 1 milhão desde o ano, está com 6 milhões para receber da prefeitura. Vê se pode uma coisa dessa. Vão bater no nosso microfone já. Eu tenho uma informação, eu tenho uma especulação que daqui a 30 dias, ou seja, no dia 31 de dezembro deste ano, algo pode acontecer na política de Teresópolis. Mas eu estou apurando ainda. Mas isso aí é diferente. Isso aí realmente é uma especulação. Faria, muito obrigado. Eu que agradeço. Pergunta para o Faria. Perguntar para o Faria, pode acontecer, Faria? Pode, claro que pode. Hélio, agradecer, desejar aí um bom final de semana e dizer que quem mora em Arara, é claro que é um privilégio ter a rua lá, mas agora está meio interiorando. Quando dá sol tem poeira e quando chove dá lama. Na rua Tietê. Na rua Tietê. Está fazendo um ano agora, né, em dezembro, dessa obra que acontece com manutenção semanal. Isso é uma vergonha, Rua Tietê. Muito obrigado. Eu não tenho o programa de segunda-feira ainda preparado. Vamos trabalhar agora. Amanhã a gente vai trabalhar em cima disso.
E segunda-feira a gente está de volta aqui às 10 da madrugada. Muito obrigado, grande final de semana para vocês. Daqui a pouquinho está no YouTube, nas redes sociais do Diário. E tem reprise 4 horas e tem reprise meia-noite. Bom final de semana. Tchau, pessoal.